Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher ir embora, manda. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. Ô, Alberto! Queridos amigos, que alegria, né? Mais uma vez estarmos juntos na Web Rádio Estação da Luz, no programa Herculano e o Homem no Mundo. E nada melhor, né? Com essa abertura desse convite para que todos nós, dia 25 de janeiro, possamos, olha,
lotar todos os cinemas com essa estreia desse Nosso Lar 2, né, Os Mensageiros. Mas que alegria, viu, estar aqui com a querida amiga professora, fazendo um esforço hoje, porque estava até com problemas técnicos lá em São Paulo, né? Querido amigo Wagner também, que alegria vocês estarem aqui conosco. Já pensaram se fosse uma guerra como na Ucrânia? Senhor amado, piedade, viu? Nossa Senhora, uma coisinha assim nos perturba. Boa noite, Alberto. Boa noite, professora. Boa noite ao Tavares, que está nos bastidores aí. E eu vejo que, como a gente tem que cumprir determinados papéis na vida espírita que temos, esse convite a valorizarmos o cinema, além de valorizarmos o cinema brasileiro, o cinema espírita, que vai continuar, nós não temos dúvida disso. Mas ao passo que os espíritas fazem um esforço para ir ao cinema e lotar as salas de cinema, isso faz com que o conhecimento espírita se popularize de uma forma melhor. E nós que temos o entendimento de que, se não for pelo conhecimento da reencarnação, demora mais para as mudanças acontecerem no nosso planeta, é bom a gente divulgar, difundir cada vez mais, para que a recuperação do cristianismo primeiro volte logo para a Terra, para a gente ser muito mais feliz do que está. Muito bom. Isso mesmo, né? Bom, eu vou fazer uma prece aqui, vou convidar os amigos para a gente fazer uma prece, depois o Wagner faz o evangelho para nós, e passamos a palavra para a professora, porque estamos iniciando um novo tema, né? Espírito e corpo, do livro Relação Espírito e Corpo, do professor José Herculano Pires. Que alegria, né? Então eu convido todos os queridos amigos, na medida do possível, se puderem fechar os seus olhos, entrarmos em sintonia com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga, expressando a nossa imensa gratidão a ti, mestre amigo, por esta bendita oportunidade do reencontro destes corações queridos, através da Web Rádio Estação da Luz, desse querido irmão e amigo Tavares, que tanto busca a divulgação da doutrina espírita e dos teus postulados. Nos faz, então, dignos deste programa, Herculano e Homem no Mundo. Nos faz também, mestre amigo, esses mensageiros da Boa Nova, colaboradores na tua seara. Que a tua luz, o teu amor e a tua paz envolva todos os colaboradores da Web Rádio Estação da Luz, aqueles que conosco se sintonizarem, enfim, por toda a nossa humanidade. Mas sem esquecer, mestre amigo, te rogamos nesta noite a inspiração, à querida professora, ao querido Wagner, a mim mesmo, para que esse programa se torne de grande utilidade para todos aqueles que conosco se sintonizarem. Rogamos também, mestre amigo, por todos aqueles que colocaram os seus nomes nos livros de orações da Web Rádio Estação da Luz. Conhece e sabe as necessidades de cada um de nós. Que possa, então, acalentar as dores, os desafios e sofrimentos de cada um de nós. Contudo, mestre amigo, para que isso possa ser possível, nós te rogamos, permaneça conosco, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Que assim seja. É bom demais, né? Com certeza. Eu abri o Evangelho aqui no capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, no item 8, obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração, forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações, que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado,
do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade, deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada, assim, como o cunho da verdade ou do vício, que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre, por si só, horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à lei do progresso, que é a palavra de vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde, por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. Maravilhoso e, por conseguinte, esse item 8, logicamente, pela questão matemática, é subsequente do 7. O 7 é a paciência, depois fala sobre obediência e resignação. Coisas que nós vamos passar a vida toda tentando desenvolver, cada um de acordo com as suas possibilidades, as suas potencialidades, mas um dia haveremos de chegar lá a usar essas virtudes como Jesus usou muito bem quando esteve aqui conosco na Terra. Certamente, né, queridos amigos? Linda, essa lição é linda. Lázaro é fantástico, né? Ele tem a paciência e resignação. Aceitar a vontade de Deus. É obediência. Ou a nossa, quando leis, erramos, depois temos que nos corrigir. Porque, na verdade, né, querida professora, querido Wagner, queridos amigos, obediência às suas leis, né? Esse é o que nos falta, né? Ainda, né? E agora o mundo está muito estranho. As crianças quase não obedecem. Eu nunca havia visto isso na minha vida, nessa encarnação. Mas vai mudar, vai melhorar. Com certeza, né? Diz o livro dos Espíritos, né, num trecho lá, que o mal, em muitas circunstâncias, ele precisa chegar num estágio em que nós, então, e às vezes o estágio desse mal, ele é tão profundo, mas é onde consegue mexer com a gente, né? Para que a gente possa começar as transformações, né? Infelizmente, né? A gente depende, ainda é a dor, não é o amor, né? Que está o duplo esforço do freio e da espora, uma alegoria divina, duro, mas não é que Deus castiga, nós que criamos essa necessidade. Os que não educam seus filhos terão filhos mal criados. Os que tratam mal seus pais não terão pais amorosos. É a lei. Plantou, colheu. Ainda que Deus dá recursos e pessoas competentes e casas de oração. Imagina se Deus não fosse amor. Com certeza. Muito bem lembrado, querida professora. Bom, conosco o Lar de José. Boa noite a todos. Abraços fraternos da Ilha do Governador do Rio de Janeiro. Que alegria, né? Grande abraço ao Lar de José por estar conosco, né? E lembrando, estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook. Quer fazer sua pergunta? Olha lá, ligue agora para nós. Pode fazer sua pergunta pelo YouTube, 849-8185-3100, 8498817-5598. Estamos ao vivo, graças a Deus, né? Inscreva-se no nosso canal, deixe seu gostei, seu comentário, ative o sininho, compartilhe nas suas redes sociais. Estação da Luz, e como diz a querida professora, esse ET é demais, né? Esse ET é demais, Tavares, né?
Conosco os parceiros, Deus Conosco, TV de Maceió, Alagoas, da amiga Lia, do amigo Belmiro. Grande abraço aos alagoanos. Que alegria, né? Olhei também o canal Estação da Luz, Espírito, do amigo Amadeu Ferreira, Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço a todos aí. E o parceiro amigo, né? A Rádio Rio de Janeiro, a L1400, é parceira amiga da Web Rádio Estação da Luz, mais de 50 anos divulgando a doutrina espírita e os postulados de Jesus. Que alegria, né? Estarmos juntos aqui, participando deste momento da Web Rádio Estação da Luz. Gratidão ao querido amigo Tavares. E vamos passar agora a palavra à querida professora para trazer para nós mais um dos conhecimentos que o professor José Herculano Espírito nos deixou. Fique à vontade, querida professora. Obrigada. Gratidão a meu pai. Às vezes eu fico parada pensando que cabeça incrível, quando o inconsciente verte com facilidade para o consciente. A doutrina secreta esteve entre nós, mas embora fosse confusa, podia ter nos auxiliado mais. Porém, nós estávamos sempre mais preocupados com o material, com o que, diz Herculano, se enxerga, se pesa, mas compreendendo essa relação espírito-corpo, já há uma paz maior no coração. Somos espíritos, pensamento e vontade. Herculano diz, não somos o homem mutilado da ciência, somos indivíduos trinos, mentes extrafísica, diz Heine, o grande Joseph Heine, envoltos no perispírito, formado por energias materiais e espirituais, que já era conhecido até no horizonte primitivo, como conta Leon Denis no seu livro Depois da Morte, que era conhecido, como lembra Kardec na Revista Espírita, pelos sacerdotes druidas, que tentavam acalmar os celtas, que eram guerreiros, como a maioria dos povos daquela época, e mesmo assim era difícil. Tanto quanto agora ainda é difícil conseguirmos um mundo de paz e de amor. Por que, canta Roberto Carlos, o homem é um animal estranho, gosta de guerra? Por que, canta Elton John, o homem é um animal estranho, reverencia seus mortos, constrói palácios para os mortos e se esquece do vivo? Mas estranhos ou não, caminharemos para a luz, porque existem recursos, existem leis, existem dificuldades que nos fazem crescer. Então, somos uma luz, pensamento e vontade. No nosso estágio de evolução, por favor, ninguém arrebita o nariz e se julga sábio, porque não existe quase sábios na Terra. E perante trilhões de irmãos espalhados por esse universo, mais de trilhões de planetas, somos pequenos, mas já podemos compreender algo da verdade ou algo que nos é possível compreender para perdermos o medo da vida, o medo da morte, o medo, alguns ainda acreditam no céu e inferno, jamais criado por Jesus. Somos luzes, mas ainda envoltas pelo perispírito, formada por energias materiais e espirituais. O perispírito serve ao pensamento do espírito e se conecta, quando estamos encarnados, ao corpo físico, que é um instrumento de trabalho. Assim como o computador precisa estar bem arranjado, bem organizado, para permitir a expressão do nosso pensamento, o nosso corpo físico, caso haja desequilíbrio do nosso pensamento, ou problemas de derrame, AVCs, gripes fortes, Covid em alguns indivíduos, o espírito que fora do corpo físico está em condições relativas, ao tentar se expressar no corpo físico, através do corpo físico, encontra a mesma resistência que encontramos quando pegamos um bom computador e a internet está péssima, não há possibilidade de conexão. O querido Kardec
que cuidava de educação, estudou com Pestalozzi, fazia parte do Instituto de França. O querido Kardec tentou nos explicar isso. Ele lembra que indivíduos sonâmbulos, quando estão em estado de sonâmbulo, embora quando se expressem no corpo físico, estão encarnados e tentam se expressar, alguns não conseguem. Alguns, eu trabalhei 16 anos na ACD, com crianças jovens e até senhores especiais, alguns dão a impressão que não pensam, as palavras se enrolam, mas diz Kardec, não, eles pensam, é que o corpo físico oferece às vezes resistência, como pode oferecer facilidades, um corpo saudável, um corpo bem equilibrado, basta ver alguém que bebe demais. Começa a balbuciar, às vezes cai, desmaia, parece outra pessoa. A conexão do espírito, pensamento e vontade com o corpo físico foi atrapalhada, porque existe uma conexão que se expressa em harmonia ou desarmonia. Por isso, o convite da ciência espírita, para cuidar do corpo físico, que é instrumento de trabalho. Não adianta querer fugir de exercícios físicos, nem se desgastar com exercícios físicos. Interessante que, quando Kardec falou isso, parecia uma heresia científica. Primeiro, não acreditávamos no espírito, não queríamos acreditar. Achávamos, depois da crença nos vários deuses, quando começamos a nos desenvolver no sentido da ciência, ficamos um pouco muito arrogantes. Queríamos criar um mundo como nós desejávamos, um mundo onde não haveria responsabilidade pelos erros, mas nesse caso não haveria vontade de acertos. Sonhávamos com tantas teorias absurdas como inferno e céu que não foram criados por Jesus, por nós, na nossa ignorância, aceitando ou mesmo trabalhando entre teólogos, criando barbaridades, o inferno eterno. Mas quando Kardec veio abrir a janela que estava fechada, a janela da verdade secreta, que Jesus já abrira, mas nós fechamos repentinamente, tentando esconder a verdade, porque não conseguíamos imaginá-la, porque éramos muito pequenos, porque estávamos fechados numa sala escura da nossa ignorância, da nossa falta de humildade, da nossa pretensão. Mas o tempo passa, o tempo auxilia tudo. Chico diz, nem murmure quando estiver em dificuldade, porque tudo passa, não reclame, ore, ligue-se às luzes do universo. Mas ainda não tínhamos essa compreensão. E o materialismo, que nunca havia existido, quando começamos a pensar de uma forma que deveria ser mais equilibrada, desequilibramos-nos, encantamos-nos conosco mesmos e inventamos que Deus não existia, que o corpo não sabíamos explicar direito, mas falávamos em só uma vida, em só uma. Querida professora, acho que está tendo algum probleminha ali em relação ao sinal mesmo, porque ela hoje nem está na casa dela, porque ela está sem energia lá em São Paulo, então teve uma chuva muito forte, né? Mas certamente logo, logo ela vai estar de volta, né, Wagner? Lembrando que uma boa parte de São Paulo teve queda de energia, mais de 190 árvores caíram em São Paulo, então, às vezes, as coisas ficam complicadas. A gente pode aguardar um pouquinho, mas a professora falando, eu já estava aqui, quando ela falava, eu gosto de ir anotando aqui na minha agenda, que eu vou acompanhando os programas que eu participo, e também já estava aqui com o capítulo 14 do livro A Gênesis Eberto, porque essa relação
espírito ou corpo, eu acho alguma coisa de fantástico a gente poder estudar isso. Nós vamos estudar toda a vida, todas as vidas que aqui estivermos e vamos sempre estar aprendendo. Por quê? Porque essa relação espírito-corpo não é uma questão de crença. A relação espírito-corpo é uma lei, é lei natural. E se é lei natural, conforme a ciência vai se desenvolvendo, mais ela vai desvendando, né, Alberto? Então, nós espíritos, a nossa ação em relação ao corpo passa por esse intermediário, como a professora falou, do perispírito. Existe um conhecimento, um conhecimento bastante interessante de Leon Denis, que ele diz assim: o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. É fantástico isso. E assim, realmente, pensando nisso e buscando em Kardec sempre, porque o professor José Herculano Pires, eu não sei, você tem o livro aí, Wagner, com você? O meu aqui, às vezes, tenho dificuldade de mostrar aqui na coisa. Porque por causa do filtro, eu estou sem ele aqui agora no momento. Então, esse livro, então, do professor José Herculano Pires, Relação Espírito-Corpo, ele, na verdade, é um daqueles mais no caso aqui, mais de... aliás, vários escritos que foram encontrados, né? Olha, original deste livro, na apresentação, né? Original deste livro encontrava-se entre os mais de 10.000 documentos legados pela família Pires à Fundação Maria Virgínia José Herculano Pires, após o desencarne do professor José Herculano Pires, que eles localizaram, né? Porque este livro, inclusive, ele foi escrito pelo professor José Herculano Pires um pouco antes do desencarne dele, em 1979. Então, aqui, Wagner, já no primeiro item que ele vem falar assim para nós, o corpo como instrumento, reflexo do espírito, ele fala não só de Claude Bernard, que era um médico, como de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, né, ou Allan Kardec, que vem, então, trazer para nós, e esse Claude Bernard, Claude, né? Deve ser Claude mesmo, né? Bernard? Claude Bernard. 1813 a 1878, foi um médico e fisiologista francês, considerado o pai da fisiologia experimental. E tanto ele como Kardec, então, vai estar trazendo para nós, e Kardec daí com a orientação da espiritualidade, mas Claude não, pela ciência, pela inspiração, ele então vai trazer para nós o quê? O perispírito, né? Esse elo de ligação entre o corpo físico e o espírito. Então, é fantástico você perceber que a época de Kardec, então, tantos espíritos já estavam ali, não precisava, não era espírita, né, Wagner? Não, porque não tinha o espiritismo, mas eram espíritos encarnados que vinham com um compromisso, mesmo sendo ali aparentemente materialistas, eles tinham esse compromisso, né, de estar trazendo para nós toda este entendimento que depois Kardec, então, vai esmiuçar para nós. E vejam vocês, queridos amigos, nós estamos falando de 1800, em 1800, ou seja, pessoas ali da ciência, de grande impacto ali na sociedade da época, trazendo esta compreensão para nós, que depois Kardec vem esmiuçar. Apesar de serem materialistas, certamente recebiam as inspirações, né, Wagner? Mas já havia na época, principalmente na época de Kardec, uma vertente científica muito preocupada com os atributos do espírito, sem chamar de atributos do espírito. Então, eles queriam fazer essa junção, porém a ciência tem que, digamos assim, dividir as especialidades para juntar depois de um estudo mais aprofundado, com pesquisas, e assim sucessivamente. Como Kardec diz também, eu me lembro bem que ele diz no capítulo 7 do livro A Gênesis, ele fala, na época de Kardec surgiu a geologia. Então, ele diz que a geologia é deste século, ou seja, século XIX. Então, ele falava que a geologia auxiliou muito nesse desvendar da nossa essência, da nossa natureza. Por que Kardec falava disso, de geologia? Ele falava isso no esboço da formação do planeta e toda aquela coisa. Porque o planeta foi sendo modificado e nossos corpos foram sendo modificados de acordo com o que o planeta ia oferecendo de oportunidade para a gente.
Então, a relação espírito-corpo, ela é tão profunda, porém ela é ininterrupta. Mesmo quando nós estamos com o corpo dormindo, nós, espíritos, atuamos sobre o corpo. O Kardec fala uma coisa bastante interessante, porque ele diz que nós, encarnados, recebemos influência do mundo espiritual, primeiro pelo sono, ou seja, quando o corpo dorme. Nós nos relacionamos com os espíritos e, logicamente, algo acontece no nosso corpo. Mas ele diz uma coisa interessante, que também recebemos a influência quando estamos com o corpo desperto. De que forma? Através das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e ele fala da expansão do perispírito, esse mesmo perispírito que a professora falou. Então, quando o perispírito se expande? Quando nós fazemos prece, quando nós falamos de amor, quando nós nos relacionamos em termos de amor, de fraternidade, de caridade, trabalho mediúnico, fluidoterapia. Nesses momentos, o perispírito está em expansão. Estando o perispírito em expansão, nós estamos em contato maior com o mundo espiritual. Então, nós, espíritos, a individualidade fornece recursos elementares para o corpo. A professora voltando. E logicamente, nós vamos fazendo isso diuturnamente, nos adequando cada vez melhor na vida que estamos tendo aqui na Terra. Será que ela está com a... Isso é bom. Querida professora, não tem problema, querida professora. Estamos aqui, hein? Acho que ela está tendo alguma dificuldade mesmo, tá? Não está fácil mesmo, né? Mas sabe, Wagner, o pior não é o pior, mas é o mais interessante, que à medida que a gente vai aprofundando os estudos, nós vamos percebendo, né? Assim, é óbvio que quando a gente fala de aprofundar os estudos, queridos amigos, não é que nós queremos ser catedráticos nisso. Não, muito pelo contrário. Eu, particularmente, é pela minha necessidade. E pela minha necessidade eu busco, através desse entendimento, desta intelectualidade que o professor José Herculano Pires deixou para nós, da intelectualidade de Kardec, tão bem sobre traduzir para nós todo o ensinamento da espiritualidade amiga. Então, nós vamos percebendo, Wagner, que o que eu trago na minha formação, né, não só a espiritual, mas na formação do corpo físico, se encontra também numa estrela, se encontra também em qualquer local deste universo, né? É uma coisa assim que, se a gente parar para pensar, fala assim, nossa, mas como é grandioso mesmo a proposta de Deus, né? E uma coisa assim, que nós não precisamos, como você bem falou, essa coisa de aprofundar os estudos, estudar com um pouquinho mais de interesse, talvez um pouquinho mais de dedicação, de acordo com as possibilidades individuais, íntimas aí de cada um. Mas, quando nós aprendemos o que o Espiritismo ensina, que nós, espíritos, extraímos o perispírito da atmosfera do planeta onde nós nos encontramos, e juntos, espírito e perispírito, num processo daqui na Terra, que precisa da reencarnação ainda, digamos assim, o corpo precisa ser gerado no ventre feminino, mas mesmo assim, o espírito reencarnante, juntamente com o seu perispírito, o que faz que seja a origem do corpo são as suas condições intelecto-morais, a sua evolução. Então, eu, espírito, tenho um perispírito de maior ou pior qualidade de acordo com a minha evolução intelecto-moral. E o meu corpo será um corpo melhor ou pior de acordo com a evolução e as necessidades que todos nós temos. Por isso, as pessoas... Essa relação... Cadê? A professora está nos ouvindo. Talvez não estamos falar, né? Ali. Aqui, fala para eles que você está com problema que vai trocar de celular. Ótimo, professora. Pode trocar sim, sem problema. Não está conseguindo entrar, deixa eu ver se entra por esse. Calma. Tinha entrado. Mas quando você pega na mão e vira, você sai. Pronto.
Mãe, só para que vai mudar o celular. Que bom. Estamos ao vivo, né? Isso é importante, né? Estamos ao vivo e somos voluntários, né? Nós não somos técnicos especializados nessa coisa aí. A gente faz Exatamente. Né? Não, é muito bom, né? Mas, Wagner, pode concluir o que você estava falando, porque é isso mesmo, né? É essa compreensão, porque Jesus disse, olha, quando Jesus fala para nós que conhecereis a verdade nos libertará, é óbvio que esse conhecimento dessa verdade, ou seja, é a efetiva cumprimento das leis de Deus na nossa existência, que é o que a obediência e resignação que está nos convidando, né? Agora, para isso, qual é o lema da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Sem ação no bem, a gente pode ter esse intelecto desenvolvido, mas não seremos, né? Não estaremos ainda aptos, né? O detalhe é que nós gostaríamos que os nossos corpos fossem absolutamente imortais, né? A maior parte da população gostaria que os corpos fossem imortais. Mas imortais nós já somos, nós espíritos. Por isso eu acho extremamente importante o conhecimento do espiritismo. Se você não quer conhecer o espiritismo, por exemplo, como uma caracterização de filosofia de sua vida, que você conheça nas vinculações científicas. Eu sou um espírito que estou temporariamente encarnado no planeta Terra por motivações pertinentes às minhas próprias necessidades. Então, quando a gente fala que o corpo não está bom aqui, não está bom não sei de que jeito, toda aquela coisa, nós espíritas sabemos que os nossos corpos são absolutamente perfeitos para as nossas necessidades espirituais. Então, o corpo ele foi, digamos assim, construído, elaborado pela lei de Deus, de acordo com as minhas necessidades. Então, esse meu corpo aqui, eu não tenho direito de reclamar, eu não tenho direito de judiar do corpo, eu não tenho direito de exagerar em determinadas circunstâncias, porque ele está perfeitamente adequado às minhas necessidades. Então, eu só posso verdadeiramente agradecer. Eu, espírito, nessa relação com o corpo, agradecer todos os dias por tudo que a presença no corpo, a encarnação, me permite exercitar na Terra, sabendo que, como princípio, um princípio espírita o espírito une-se à matéria para facilitar e acelerar o seu processo evolutivo. Me fecharam, mãe. Acho que está conseguindo ali. Estamos aqui, viu? Não tem problema. Mas, Wagner, tudo isso... Olha lá, que legal. Hoje precisamos de muita oração. Entrou? Obrigada. As duas filhas ajudam. E hoje trovões e chuva, mas venceremos. Felicidade. Mas eu estava gostando de ouvir os dois falando. Então vamos falando na relação espiritual. Gratidão às técnicas que estão ajudando a senhora aí. Estamos felizes. As técnicas agora se retiraram. Ficaram... São lindas as meninas. Estavam mais aflitas do que eu. Então, como agora a minha cabeça rodou um pouco, eu vou mais ler do que falar. Mas daqui a pouco ela volta. Os conceitos pioneiros de Kardec confirmados hoje. Importante auxílio que dão os pesquisadores da neurociência e da parapsicologia. E a gente vê que o que Kardec falou está sendo aceito. Joseph Heine, a mente é esta física, criou a parapsicologia e foi um escândalo quando ele falou isso. Então diziam que iam provar que Kardec e Joseph Heine estavam errados. E tiveram que concordar que a mente é esta física e que o pensamento é esta físico também. E tudo que Kardec falou, perispírito, que Kardec apresentou, pareceria uma heresia científica. Mas se o corpo morria e já os primitivos viam o indivíduo como vivo, sabiam que não era um corpo de carne, porque o corpo às vezes se dissolvia, já era o perispírito. Por que depois não acreditamos nisso e criamos uma verdade que era mentira? Seríamos, como dizia Sartre, paixões inúteis. E isso criou maiores problemas. Já não chegava o nosso orgulho, o nosso egoísmo,
E essa arrogância de não aceitarmos a verdade aumentou a problemática. Mas o querido Martim Lutero iniciou sua marcha em busca da verdade e foi até o mais possível perto da origem dos ensinamentos de Jesus e quebrou aquela barreira que havíamos criado por nossa incompetência, por nossa falta de amor, de consideração com o mestre dos mestres, Jesus de Nazaré. Quando foi feita a tradução dos evangelhos, sobretudo na Inglaterra e na Alemanha, houve um susto. Nossa, era muito mais bonito do que as nossas inverdades. Então não existia um céu e um inferno eternos. Então realmente Deus era amor. E foram aparecendo as considerações maravilhosas de Jesus, que estão também numa série linda na Netflix sobre Jesus, que estiveram, às vezes há uma liberdade poética, inventa algumas coisas, mas em geral eles ficam fixados na Bíblia. Muito bonita também, 2 séries da Record. E eu adoro ver quando Jesus aparece. E Jesus, força do pensamento, a capacidade, a necessidade de agirmos sobre nós mesmos, com pensamentos bons, com pensamentos de alegria, de gratidão, principalmente nas horas difíceis, de nos respeitarmos, de caminharmos na moral cristã, de respeitarmos, honrarmos, já dizia Moisés, primeira revelação. Mas o perispírito apareceu no horizonte primitivo, depois ele ficou meio esquecido. Como era invisível, como não podia pegar, medir, nós não acreditávamos, porque considerávamos apenas uma possibilidade de conhecimento através do sensório, dos órgãos do sentido. Crianças tolas que não admitem possibilidade de outras captações da realidade à nossa volta por vias outras que não a dos sentidos físicos. Mas aos poucos, no desenvolvimento da ciência, Jesus é apresentado como um sábio, e Kardec, discípulo fiel de Jesus, também. A parapsicologia admite mentes extrafísicas que estão, eles não falam perispírito, estão num corpo bioplásmico formado de plasma, de energias espirituais e energias materiais. E a física se transforma também na metafísica e começa a admitir que existem coisas que nós não sabemos, que não é tudo como numa receitinha de um doce, de bolo, marca tudo e caminha assim. Não, existem imprevistos. Até quando Kardec quis se aprofundar na compreensão de Deus, veio a ordem: pare, não vá mergulhar numa loucura, porque existem coisas para vocês compreenderem e falta a vocês um sentido. Ou seja, sejamos humildes. Somos crianças ainda pequenos, espiritualmente falando, mas o que nós já sabemos dá tanta possibilidade de crescermos e sermos felizes. Por isso Jesus disse: sois deuses, sois luzes, sois o sal da terra, e havemos de salgá-lo. E Kardec foi ridicularizado, mas aos poucos começa com Charles Richer, depois vem outros, William Crookes, e vão os honestos, os que realmente pesquisavam, confirmando Kardec. E hoje, nós espíritas, temos um campo vasto de respeito, de consideração, e de muitos indivíduos que se dizem espíritas, e não o são, porque não estudam os livros de Kardec e a Bíblia. Como diz o teólogo Newton, não existe uma palavra que condene a Bíblia.
E Kardec, a Bíblia não está errada, os homens é que não souberam interpretá-la. O corpo bioplásmico foi estudado através de câmaras Killian, de fotografias adaptadas a microscópios eletrônicos de alta potência. Produziram uma revolução copérnica, diz Herculano, na biologia e na compreensão, na concepção do homem. Ou seja, não somos, que maravilha, eu fico tão feliz quando eu penso isso, não somos apenas esse corpo grosseiro de carne, que é lindo, amo muito, respeito, gratidão, mas vai virar pó. Ele se desgasta, sofre um desgaste como uma máquina não física, só que é uma máquina diferente, mas aprimorada, criação divina, mas exaustão dos órgãos, ou um acidente. E quando há a morte, quando há o desligamento do laço fluídico que liga o perispírito, que é controlado pelo espírito, dirigido pelo espírito, ao corpo físico. Então o corpo físico não adianta nada. É uma máquina importante. Eu disse e repito, o melhor músico não pode tocar violino se o violino estiver quebrado. O melhor cirurgião não pode fazer seu trabalho se não tiver todas as necessidades, os aparelhos necessários. É preciso compreendermos. Quando são coisas materiais, compreendemos confundindo e aceitamos. A nossa ousadia, que o dia eu estava vendo no History, estudo dos maias, e eles apresentavam concepções absurdas, e ninguém fala nada, ninguém reclama. Agora, quando é a verdade, todo mundo se arrepia. Jesus disse isso? Como? Mas será que é verdade? E importante, Kardec foi estudado em Kirov. O problema começou na Rússia. É na Rússia, na Universidade de Kirov, que descobre o perispírito, que eles concordam que é igual ao que Kardec falou, mas querem aparecer um pouco. Dizem, mas nós conseguimos descobrir através de máquinas poderosas. Que importância tem? Kardec descobriu através de médiuns, ou como eles querem, paranormais. E Herculano diz, todo mundo dá as mãos e apresenta o perispírito, que também é um veículo lindo de trabalho, obedece às ordens do espírito e as transmite ao cérebro do corpo físico. E tanto o espiritismo como a parapsicologia viram que a morte acontece quando se rompe este laço. E os desequilíbrios de pensamento podem estar à origem no corpo físico, por exemplo, um derrame incapacitante, uma gripe forte, a Covid, que atacou até o cérebro dos indivíduos. Por quê? Porque encarnados nos expressamos utilizando também o cérebro do corpo físico. É como a internet. Se houver no caminho um entrave, a comunicação se faz defeituosamente ou nem se realiza. Sentimos isso hoje. Estávamos dispostos, com a internet funcionando, e de repente escureceu tudo. Até achávamos que teríamos que dar boa noite. E de repente mexe aqui, minhas duas assistentes, Heloizinha e Kátia, conseguiram que voltasse. Gratidão. E gratidão às equipes espirituais que nos auxiliam. A parapsicologia e as descobertas recentes do corpo bioplásmico pela Universidade de Kirov, aceitas pelos parapsicólogos, um número imenso, proibidas pelo governo da Rússia, que quer ser materialista, porque dessa forma domina o povo não tem a liberdade espiritual, a coragem que a doutrina espírita nos dá,
O perispírito apresentado por Kardec e as pesquisas de Kardec foram precedidas pelas pesquisas de Montandon na França, restabelecem o paralelismo no princípio do século, no respeito a Kardec, no respeito a Jesus. Na Rússia, rejeitaram as pesquisas da Universidade de Kirov e proibiram, por motivos políticos e ideológicos, na defesa de um Estado marxista. Por isso, quem quer tornar o espiritismo marxista está enganado. O marxismo é, sobretudo, materialista. Saia do espiritismo e seja marxista à vontade, ninguém vai impedi-lo, creio. A rejeição não tem valor perante a ciência se não houver uma contraprova. A ciência é séria, erramos muitas vezes. Erramos não aceitando os cientistas, matando os cientistas. Agora há uma cautela maior. Às vezes até ridicularizam um cientista quando faz uma descoberta apresentando uma verdade diferente, como Pasteur, que foi, caçoaram porque ele descobriu os micróbios. Assim também fizeram com Kardec, quando ele reafirmou o mundo invisível, que já viera através de algumas doutrinas, de alguns professores enviados por Jesus de Nazaré. Cientistas americanos divulgam as pesquisas considerando-as admiráveis. Sheila e Lynn, em livro publicado nos Estados Unidos e depois distribuído, traduzido em vários países, experiências psíquicas além da cortina de ferro, apresentam as experiências, e lê-las é entender o espiritismo, e o espiritismo, ler o espiritismo, permite entender a parapsicologia. Tanto que Herculano dizia, a parapsicologia é filha do espiritismo, herdou o gene do espiritismo, embora os parapsicólogos, uma vaidadezinha que até a gente compreende, digam, Kardec é a anterioridade, nós somos a modernidade, mas a modernidade é igualzinha à antiguidade, ou seja, a verdade é sempre verdade. Às vezes nós é que nos confundimos em não compreendê-la. Nenhuma academia científica demonstrou cientificamente os resultados da Academia de Kirov, da Universidade de Kirov. Nenhum indivíduo também conseguiu mostrar cientificamente que Kardec estava errado. Tanto Charles Richet, que o apoiou inteiramente através da metapsíquica, que também é igual ao espiritismo, só muda a roupinha, o conceito é envolto em outra roupagem. Todo dogmatismo, dogma é uma coisa que se afirma por ela mesma, não pode discutir. Todo dogmatismo é anticientífico e não pode ser aceito no plano científico. O apóstolo Paulo de Tarso, encantado com a ressurreição de Jesus, chamou o corpo bioplásmico ou perispírito, como quer Kardec, como corpo da ressurreição. E disse mais, se Jesus ressuscitou, todos nós ressuscitamos. Moribundos em Kirov só faleciam quando o corpo bioplásmico se retirava completamente do corpo material. Então, o corpo virava cadáver. O corpo bioplásmico, ou perispírito, que era captado através de vibrações de máquinas especiais para captarem vibrações especiais, esse corpo, quando ele desaparecia da sala, causava a morte completa no corpo físico, que começava a virar cadáver. Se não houver a ligação entre o espírito, vontade, pensamento e o corpo físico, através desse corpo semimaterial,
não haverá reencarnação. Até o corpo bioplásmico não estar mais no ambiente. As pesquisas foram realizadas com câmeras Killian de fotografia adaptadas a microscópios eletrônicos de alta potência. Produzem uma revolução copérnica na biologia e na concepção do homem. A cada dia, as afirmações dos cientistas honestos, dos neurocientistas, através do livro de Oliver Sacks, através do livro do Dr. Brian, psiquiatra nos Estados Unidos, através dos vários livros como O Cérebro que se Transforma, toda a verdade, através dos livros sobre reencarnação, como do Dr. Brian, Dr. Ian Stevenson, Banerjee e outros, o maior número de confirmações vem dos Estados Unidos, que realizam também pesquisas maravilhosas e têm uma maior abertura para divulgá-las, publicar os livros que estão espalhados pelo mundo, são traduzidos e surgem também no Brasil. O trabalho é lindo e basta fazer a pesquisa. Outro dia, quando um grupo pequeno de espíritas começou a criticar André Luiz, eu fiz um convite. Leiam os livros dos pastores dos Estados Unidos que repetem André Luiz. Dr. Iben, Uma Prova do Céu. Doutora Mary, Fui ao Céu e Voltei. Dr. Obel, Além do Céu. Quer dizer, meu Deus, a pessoa não pesquisa, cria a sua inverdade e confunde aqueles que não leem. Não temos mais direito de confundir a verdade. Já fizemos isso na verdade secreta, escondendo a verdade em caixas pretas e só apresentando para quem achávamos que devia saber a verdade. Misturamos as palavras lindas de Jesus na Idade Média e custamos a conseguir a verdade novamente. Agora é hora de apresentá-la com coragem, com alegria e com compreensão. O mundo não é um modelo como desejaríamos, cada coisa inseridinha, colada, com uma cola da qual não sairia. Não. O mundo é lindo, é uma explosão de luzes, exige capacidade de admitir e esperar comprovação científica ou não, de começar a não negar jamais o trabalho de André Luiz, não nessa época de luzes. Todos esses indivíduos que eu citei, nenhum deles é espírita. Agora, o pastor Iben, a pastora Mary, o pastor reverendo Óbvio e outros que vêm dos Estados Unidos. Oh, meu Deus, agora é hora de acreditar, senão chegaremos do lado de lá com cara de crianças tolas. O corpo é instrumento reflexo do espírito. Ficou demonstrada a inexistência da morte, a sobrevivência espiritual do homem após a morte que não existe, e de todos os seres vivos, contra a vontade dos ideólogos marxistas e das religiões que vivem da exploração, da angústia e desespero humano. E até no espiritismo se infiltraram alguns elementos assim, que querem dizer que André Luiz mentiu, que querem dizer que Kardec estava confuso. Poupem-nos. Cientistas de Kirov verificaram em experiências. O corpo bioplásmico emite radiações em feixes para movimentar. Querida professora, está tendo mais um probleminha. Mas olha que interessante aqui. Você viu, Wagner, o Daniel Neves, né? Ouvindo a professora sobre a relação espírito e corpo, me lembro da relação olheiro-argila do professor Herculano. Forte abraço, né? Legal, né? Com certeza, né? Tá fechado seu microfone. O Daniel conhece a obra do Herculano, que maravilhoso que é isso, né? É maravilhoso mesmo, né? Bom, olha, a querida professora tá tão empolgante
e interessante, né, o que ela está trazendo para nós, mas a gente também está a 1 minuto e meio para encerrar o programa, Wagner. Passou tão rápido, né? Estava tão interessante. E a gente aqui só vai agradecer a professora Heloísa o esforço dela para estar hoje conosco, agradecer ao querido amigo Wagner, ao Daniel Neves, ao Lar de José, que esteve conosco, aos parceiros nossos, né, que estão conosco, mas a gente vai precisar encerrar. Estamos a 1 minutinho só para encerrar, né, Wagner? Faz o seguinte, a gente fala para a professora fazer assim como o Kardec. O Kardec, quando ia falar de uma coisa nova, ele recuperava um pouquinho do que ele falou anteriormente, então, na próxima vez, ela fala um pouquinho do que ela falou hoje e dá sequência, né? Para não deixar ninguém na saudade. Muito bom. Ó, da minha parte, eu acho que eu vou ver com o Tavares se ele gostaria de fazer a divulgação. Fique à vontade, Tavares. Oi, querida professora. Ô, Tavares. Tudo bem, ótimo. Senhor ET? Saúde? Então, nós estávamos aqui até falando, né? Porque estamos praticamente encerrando o programa. O Daniel Neves trouxe aqui uma mensagem interessante. Não sei se... Olha lá. Ouvindo então vamos encerrar. Passar para os meninos. Olha lá, Espírito do Corpo, da relação hoje foi difícil. Do professor Herculano Pires. Forte abraço. Certo. Continuaremos daqui a 15 dias. Hoje foi difícil. Desculpem. Não, a transmissão não sei. Gratidão. A gente que agradece pelo esforço da senhora. A senhora saiu do lar da senhora, foi até a casa da filha, viu? Gratidão é nossa. Fique com Deus. Muito obrigada. Boa noite a todos, ao senhor ET, ao Alberto e ao Wagner. Professora, boa noite. Boa noite, meninos. Ainda bem que vocês existem com paciência e resignação. Obrigado. Ela já deve estar saindo. Mas aí eu quero falar justamente do filme, né? Queria mais uma vez endossar aqui que o filme é muito interessante, que a gente possa ir na quinta-feira, porque a quinta-feira vai gerar a sexta vai gerar o sábado, e aí a gente vê a possibilidade desse filme ficar pelo menos 1 mês em cartaz, né? Na possibilidade do filme Nosso Lar. E é uma quinta-feira, inclusive é no dia do aniversário de uma cidade pequena. Eu creio que a cidade um dia vai ficar muito grande, não é coisa para agora, mas um dia vai ser muito grande. Começou pequena, ali num pátio de um colégio, inclusive um tal de Emanuel, que se chamava, não tinha esse nome, mas tinha um outro, né? Um padre, teve essa ideia de fazer isso aí. Um dia essa cidade vai ficar grande, né? Mas enquanto isso a gente vai comemorando aí o aniversário dela. Vai ser um feriado, então isso vai beneficiar todos de São Paulo, principalmente, a irem a assistir o filme, certo? Então, aí, dia 25, graças a Deus, estreia Nosso Lar 2, Os Mensageiros, e vamos aí, como diz um amigo nosso, bombar, né, nas salas de cinema, se Deus quiser. Com certeza, querido amigo. Com certeza. Gratidão, querido amigo Tavares. Estamos aqui encerrando nosso programa Herculano no Mundo, com muita gratidão à querida professora pelo esforço, com muita gratidão ao querido amigo Tavares, todos os parceiros que estiveram conosco, ao Cláudio Drusen Garcis, Mato Grosso do Sul, vibrando. Isso aí, vibrações positivas para todos nós, né? Lar Daniel Neves, o Lar de José, gratidão mesmo, né? Aos nossos parceiros que estiveram conosco também. A gente agradece muito. Eu vou passar, então, a palavra para o Wagner para as despedidas e fazer uma prece para nós. Eu me despeço agradecendo ao Tavares pela oportunidade concedida a nós, a você, Alberto, pela participação, professora. E enquanto a professora falava, eu estava fazendo as minhas anotações, as minhas pesquisas, até esbocei metade do mapa mental aqui, com o assunto. Eu estava empolgado. Se alguém pensa que não deu para aproveitar nada, eu aproveitei muito, com toda certeza. Então, eu convido a todos para que a gente possa, agradecendo a Deus pela bendita oportunidade concedida, buscar dos nossos esforços, na nossa dedicação, mais e mais oportunidades de estudo, de trabalho, que esse estudo, esse trabalho seja sempre realizado em equipe, para que juntos possamos contextualizar, e nessa contextualização das leis de Deus e do ensinamento do Espiritismo, encontrar maiores e melhores motivos para o nosso processo de renovação e transformação moral, fazendo assim com que a nossa evolução seja um pouco mais facilitada, graças
ao trabalho de grandes missionários que Papai do Céu nos concede cada vez mais. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço a todos. Até a próxima. Obrigado, gente. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.